Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos aguardar só um pouquinho para o pessoal começar a entrar aqui, então, para poder assistir a nossa live, que vai falar sobre o papel socioambiental na região do Pantanal. Bom, nós vamos falar um pouquinho com o Dirceu, ele é coordenador do Museu das Culturas de Dom Bosco. Então, só mais alguns minutinhos, esperar o pessoal entrar para a gente poder chamar o Dirceu para a gente conversar, tá bom? Quem está entrando, então, boa tarde. Ó, tem gente entrando, estou vendo aqui. Deixa eu só acionar o convidado. Boa tarde para quem está entrando. Vou esperar o convidado aqui, que ele acabou desconectando aqui. Deixa eu só esperar o convidado conectar novamente. Boa tarde para quem está entrando. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Magda. Ana, boa tarde. Só esperando o nosso convidado, porque ele deslogou e precisa logar novamente. Vou dar início, então, boa tarde, Mariane, Ana Maria, boa tarde. Deixa eu só localizar o nosso convidado. Convidado localizado. Pessoal, sejam bem-vindos, então, a mais uma live do Clique Museus. Eu sou Pamela Andrade, eu faço parte do coletivo Acangatu, que é o coletivo que faz a gestão do Clique Museus. Então, hoje nós estamos aqui para fazer uma live com o Dirceu. Ele é coordenador do Museu das Culturas de Dom Bosco, tá? Hoje nós vamos fazer um bate-papo, então, sobre o museu onde ele trabalha, falando sobre a história natural e o papel socioambiental da região do Pantanal. Nós vamos fazer uma live um pouco diferente do que nós fizemos das outras vezes. Nós vamos fazer uns 20, 30 minutos de bate-papo, e nos 30 minutos restantes nós vamos fazer um tour virtual. Ele vai também continuar respondendo as perguntas que vocês forem fazendo, mas ele vai fazer um pouco mais vai falar um pouquinho mais sobre o espaço expositivo, tá bom? Quem ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, tá bom? Nós temos Facebook, YouTube, Instagram, nós temos... Nosso convidado respondendo aqui. Se inscrevam nas nossas redes sociais, tá bom? Nos sigam, por favor. Deixa eu só localizar o Dirceu. Dirceu, cadê você, Dirceu? Quem não se inscreveu aqui no nosso canal no YouTube, se inscreva, compartilha com os amigos também, viu, pessoal? Boa tarde, Simone. Boa tarde, Letícia, Maristela. Boa tarde, Priscila. Só aguardar o nosso convidado que está logando neste momento. Acho que provavelmente a internet deve ter caído. Nós vamos falar aqui, então, sobre o Museu Dom Bosco. Estou ansiosa para falar um pouquinho sobre esse museu. Quem ainda não conhece, tem as redes sociais do museu também, para vocês conhecerem um pouquinho do acervo e um pouquinho do trabalho que eles
que eles fazem nas redes sociais. Ó, quem ainda também não segue o museu, pode seguir lá no Facebook e no Instagram, eles estão como Museu das Culturas de Dom Bosco. Se vocês colocarem lá na barra de pesquisar Museu Dom Bosco, vocês também vão achar o museu que a gente vai bater um papo hoje, tá bom? Letícia, Gabriele, boa tarde. Só. Alguns probleminhas técnicos, mas nada demais. Vou reforçar de novo, quem ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal no YouTube. E a gente tem... a Gisele entrou. Nós estamos preparando aqui várias atividades, vários vídeos legais para vocês, tá bom? Quem ainda não segue no Instagram, no Facebook, por favor, vão lá nas nossas redes sociais e nos sigam, tudo bem? Vou convidar, então, o Dirceu para entrar. E aí, Dirceu? Boa tarde a todos e todas. Tudo bem? Seja bem-vindo, então. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui da nossa live, para a gente falar um pouquinho sobre o seu trabalho, tá bom? Eu vou pedir, então, para você se apresentar para a gente um pouquinho, antes da gente começar, falar um pouquinho sobre quem é o Dirceu. Legal. Meu nome é Dirceu Maurício Van Loncaiven. Eu sou geógrafo de formação, técnico em museologia. Eu comecei a minha acadêmica na geografia junto ao Programa de Iniciação Científica, o PIBIC, e na graduação ainda de geografia, eu tive a oportunidade de estagiar no Laboratório de Pesquisas Arqueológicas, que era um laboratório dentro do antigo Museu Dom Bosco, ainda num outro prédio, numa localização antiga. Hoje nós estamos num prédio novo, mudamos de nome também, mudamos de endereço, mudamos de museografia, mudamos muita coisa, né? Hoje eu quero mostrar um pouco disso para vocês. E nesse primeiro contato com a arqueologia, eu fui conhecendo o universo museal e fui me apaixonando. Né? Quando eu me formei em 2003, eu tive a oportunidade de participar logo na sequência da seleção como técnico em museu, já que o museu estava com essa proposta de mudança do espaço antigo para o espaço atual. E a própria Universidade Católica Dom Bosco trouxe profissionais de diferentes partes do mundo, né, do Brasil e de outras localizações, para formar uma equipe de técnicos. A princípio, nós éramos em 10 técnicos de museologia. E ao longo da caminhada, vamos dizer assim, hoje eu sou o último desses técnicos. Eu fiquei como o único responsável por um museu que conserva, salvaguarda e apresenta para a sociedade um acervo de pouco mais de 30 mil peças. Caramba, que legal. Você falou um pouquinho sobre a sua formação acadêmica. Acho muito importante a gente sempre frisar para quem está assistindo a importância da gente estudar, da gente correr atrás dos cursos, de nos qualificar para trabalhar dentro do espaço museal, né? Sim, sim. Hoje eu sou professor na Universidade Católica Dom Bosco, nos cursos de Ciências Biológicas e de História, com a disciplina de Arqueologia e a disciplina de Paleontologia. Eu sou mestre em Ensino de Ciências na linha de pesquisa de Educação Ambiental e doutorando nesse mesmo programa de pós-graduação junto à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que é o programa de ensino de ciências ligado ao INFE.
Instituto de Física da UFMS, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, a gente não para de estudar nunca, Pamela. A gente, né, possa ser professor, mas não deixa de ser estudante. Está estudando sempre. Exato, não, é algo contínuo, né? Estudar é algo contínuo. Todo dia uma informação nova, todo dia uma descoberta nova, então a gente precisa estar sempre atualizados. Então, beleza, Dirce, eu quero que você fale um pouquinho sobre o museu, então. Há quanto tempo você está na gestão do museu? E falar um pouquinho sobre o processo de construção do museu. Quem é o Museu de Cultura de Dom Bosco? Tá, legal. Eu estou junto ao museu, esse ano está completando 16 anos que eu estou vinculado profissionalmente ao museu. Mas, como eu falei, eu comecei a ter esse contato com o museu ainda na universidade, como estagiário, né? Então, meus primeiros contatos foram nos anos 2000, 2001. Então, aí eu tenho uns 20 anos, né? Se for contar os primeiros contatos com o ainda Museu Dom Bosco, né? Hoje Museu das Culturas Dom Bosco. Esse, hoje, Museu das Culturas Dom Bosco, nesse ano de 2021, ele vai completar no mês de outubro 70 anos. São 7 décadas de história. Ele é anterior à divisão do Estado. Então, parte do nosso acervo aqui ainda é do tempo do Mato Grosso. Hoje, Mato Grosso do Sul também. A gente é um museu salesiano. Ele é um museu que foi fundado por padres salesianos na década de 50, exatamente em 1951, e começou com o contato com etnias como Bororo, povo Boi, Chavante, povo Ini, Carajá. Então, esses salesianos começaram a aquisição de materiais etnográficos, e alguns salesianos, principalmente aqueles de origem europeia, como o Padre Falco, eles já traziam consigo a experiência do colecionismo. Eles eram colecionadores amadores, né? Além da formação religiosa, o próprio Padre Falco era um entomólogo amador. Ele colecionava insetos, era um apaixonado por insetos, tinha uma coleção enorme de insetos, e assim começa o Museu Dom Bosco, com alguns objetos indígenas e com algumas pequenas coleções de zoologia. Esse museu ele começa numa sala de aula, dentro de um tradicional colégio aqui em Campo Grande, o Colégio Dom Bosco. Com o passar do tempo, ele sente a necessidade de mudar para um espaço maior. E ele sai da escola, sai do Colégio Dom Bosco e ocupa um prédio no centro da cidade, onde a gente chama Praça do Rádio Clube, uma localização muito acessível. E lá ele fica por mais de 20 anos, né? Lá ele adquire outras coleções, ele cresce, ele chega a ser reconhecido nacionalmente como um museu referência aqui na região do Centro-Oeste, do Mato Grosso do Sul, né? Ainda Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, nessa passagem da divisão do Estado. E no ano de 1997, o Padre Falco, que era o grande organizador dessas coleções, ele vem a falecer. Na verdade, ele falece em 96. E em 97, a Universidade Católica assume o museu, a administração do museu, e o museu passa a ser um museu universitário. E aí, professores, pesquisadores e acadêmicos começam a fazer parte dessa rotina. E aí entra a minha história, como eu falei, né? Em 99 eu estou chegando no Mato Grosso do Sul, eu sou de São Paulo, e comecei a fazer geografia na Católica, e dentro do programa de iniciação científica, fui cair lá no laboratório de arqueologia, como técnico em museu. E desde então, não saí mais. Estou aqui até hoje. Em 2005, mais uma vez, o museu sente necessidade de mudar de espaço. Então, a gente sai daquele prédio na Praça do Rádio Clube, no centro, e hoje
está localizado dentro de um parque urbano chamado Parque das Nações Indígenas, aqui em Campo Grande. Um lugar belíssimo, Pamela. Pessoal, Parque das Nações Indígenas é um lugar que vocês têm que visitar quando vierem a Campo Grande. E aí aproveitem e vêm no museu também, né? O parque é um lugar com 119 hectares de muito verde, de uma biodiversidade riquíssima. Campo Grande é uma cidade belíssima, né? Ela é considerada a capital das aves, né? A gente tem uma riqueza muito grande. É olhar para o céu, Pamela, e ver araras, gaviões, Nossa, tucanos, que isso. né? É qualidade de vida. Foi isso também que me fez sair de São Paulo e fixar minhas raízes aqui hoje em Campo Grande. Eu já até me considero um campograndense. Então, nesse novo espaço, o Museu Dom Bosco, ele passa a chamar Museu das Culturas Dom Bosco. Muda de endereço, agora dentro de um parque, e muda também a sua proposta museográfica. Porque, anteriormente, tanto no Colégio Dom Bosco, quanto na Barão do Rio Branco, lá no prédio antigo da Praça do Rádio Clube, o museu ele tinha uma proposta colecionista. Tudo que os salesianos adquiriam, eles expunham. A gente não tinha nem reserva técnica. A gente tinha uma exposição que lembrava um gabinete de curiosidades. Eram corredores apertados, com muitas coleções se misturando. No lado direito de um corredor, você tinha objetos indígenas. No mesmo corredor, no lado esquerdo, você tinha conchas. Um pouco mais à frente, tinha animais empalhados. E depois voltava para objetos indígenas. Era assim um amontoado de coisas. E hoje, nós temos um prédio que foi projetado dentro do nosso plano diretor, do nosso plano museológico, para as exposições, né? Hoje essas exposições elas foram separadas em ciências humanas e ciências naturais. Nas coleções de ciências naturais, a gente tem uma rica coleção de conchas, como também de entomologia, insetos, que é a parte de invertebrados da zoologia. E na zoologia de vertebrados, nós temos uma coleção enorme de animais taxidermizados. São animais do Brasil todo, algumas espécies exóticas de fora do Brasil, mas hoje, na nossa exposição temporária de zoologia de vertebrados, a gente priorizou a fauna do Cerrado, por uma questão até de educação ambiental, né, de fazer com que a nossa população e nosso grande público, que é grande parte formado por estudantes, tanto do município quanto do estado, né, que eles conheçam a fauna regional, já que a gente sabe que todos conhecem o leão, conhecem a girafa, né, sabem imitar o barulho do leão, mas quando a gente mostra um tamanduá-mirim e pede para eles imitar o barulho do tamanduá-mirim, ou mesmo qual que é o hábito alimentar desse animal, a maioria das crianças não conhece a fauna local, né? Então a gente tem essa missão aqui no museu também de apresentar os nossos patrimônios locais, aqui no caso Cerrado e Pantanal. E na coleção, ou no salão de longa duração, na exposição de longa duração, que hoje é as Ciências Humanas, a gente tem uma sala pequena de memória do museu, que conta um pouco essa história que eu acabei de falar, do Museu Regional, do Museu Dom Bosco, passando hoje para o Museu das Culturas Dom Bosco, desses padres salesianos, como o Padre Ângelo, o próprio Padre Falco. E, na sequência, nós temos uma coleção de arqueologia, que mostra a pré-história do Brasil e do Mato Grosso do Sul, e uma grande coleção de etnologia, com povos do Mato Grosso do Sul, povos do Centro-Oeste e alguns povos do Norte do Brasil. Então, são povos como Carajá, Chavante, Bororo. São coleções dos povos do Rio Alpés, da Amazônia, como tucanos, dessanos, cobels, e muitos outros. É uma riqueza
enorme, é uma biodiversidade, uma pluralidade étnica, e eu acabei esquecendo de falar, dentro das coleções de ciências naturais, da geodiversidade do Pantanal e do Mato Grosso do Sul aqui. Dentro dessa coleção temporária de ciências naturais, nós temos também uma coleção de minerais e uma coleção de paleontologia fósseis. Então, são fósseis do Brasil e alguns aqui do Mato Grosso do Sul. E tem alguns que a gente cumpre esse papel como apresentar também esses fósseis aqui do Mato Grosso do Sul, ou essa pré-história do Mato Grosso do Sul, que é pouco conhecida. A gente, quando fala de paleontologia, percebe que as pessoas logo associam ao período Jurássico ou aos dinossauros, né? Exato. E a gente tem uma riqueza paleontológica muito grande também, e na nossa exposição a gente faz questão de mostrar o Mesossauros brasilienses, ou mesmo a Corumbela, que são fósseis aqui do Mato Grosso do Sul e que pouca gente conhece. Dirceu, só uma perguntinha rápida. Esses fósseis, eles são originais? São... Tá me ouvindo? Agora sim, Dirceu? voltou. Tinha dado uma congeladinha. Ah, tá. Esses fósseis, eles são... Pamela? Tô te ouvindo. Esses fósseis, eles são os verdadeiros ou são réplicas? São fósseis originais. Que legal. Nossa, estou curiosa agora para conhecer ainda mais sobre o museu, hein? Parte desses fósseis foi doado pela Polícia Federal. Mato Grosso do Sul faz fronteira com Bolívia e Paraguai. Alguns fósseis, como os peixes da Formação Santana, uma formação geológica que acontece na bacia do Araripe, entre o Pernambuco, Piauí e o Ceará, eles estavam sendo biopirateados, sendo roubados, nosso patrimônio estava sendo levado, saindo por Corumbá, e a Polícia Federal apreendeu. Como o museu já era reconhecido como um espaço, né, de salvaguarda desse patrimônio, e esse patrimônio ele tem que ser apresentado para a sociedade, então o museu recebeu esse material e grande parte desse material está sendo apresentado na nossa coleção. Caramba, que situação, né? E, infelizmente, não é algo incomum dentro da área museal, né? Dirceu. Opa, eu acho que a internet Travadinha tá meio... de novo, Pamela. Deu uma travadinha, né? Percebi agora. Eu disse que, infelizmente, essa situação, ela não é incomum. É super normal essa história de contrabando de acervos, de animais. É muito complexo isso, viu? Sim, é complicadíssimo, né? Então, olha só como é importante o papel de comunicação, de educação patrimonial, de educação ambiental que as instituições museológicas elas trazem para a sociedade. E isso acontece não só a nível de público escolar, mas principalmente daquele público em geral, das famílias ou mesmo dos visitantes, como turistas, já que aqui em Campo Grande e no Museu das Culturas Dom Bosco, a gente tem também uma demanda muito grande desse tipo de público, principalmente nos meses de julho e dezembro, são meses que a gente percebe nas nossas avaliações de público e de recepção do público, que são os meses dos turistas. Julho, inclusive, é o mês dos turistas gringos, dos europeus e americanos. Legal. Para a gente aqui é período de férias, né? Julho, para vocês, período em que vocês recebem muitos turistas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está me ouvindo?
Sim, tô ouvindo. Pode falar, Pamela. Eu queria saber, tem uma galera já fazendo perguntas. Pessoal, eu vou passar as perguntas para vocês, assim, no finalzinho do bate-papo, para a gente não sair da linha de pensamento, tá bom? Mas façam suas perguntas aí, que a gente está anotando tudo, tá bom? Eu queria saber um pouquinho sobre a função do papel do museu dentro da comunidade. É ativa a comunidade ao redor do museu? Como é que funciona essa relação? Dirceu. Pamela travou um pouquinho, congelou de novo. Travou, né? Não sei se eu entendi bem, alguma coisa quanto à comunidade, é isso? Exatamente. Eu quero saber o papel do museu dentro da comunidade. Sim, hoje o museu ele tem esse papel social com a comunidade, principalmente através dos programas educativos e programas de capacitação, junto a professores, guias de turismo, mas a gente tem também um trabalho muito próximo aos povos indígenas. Nós temos um trabalho dentro da administração do museu que fomenta o artesanato local dos povos indígenas aqui de Mato Grosso do Sul, né? A gente tem um espaço, uma lojinha, onde ela não visa lucro nenhum, e a gente oferece esse espaço, né, para que as artesãs, eu falo artesãs porque 99% das empreendedoras indígenas são mulheres, elas são, assim, super articuladas. Quero até aproveitar e mandar um abraço para a dona Creuza, para a dona Dilma, né, que são artesãs e que elas têm esse trabalho, né, principalmente com a cerâmica. Então, aqui a gente tem povos como o povo Terena, o povo Caduel, o povo Quiniquinaua, e esse material, essa cultura material, principalmente cerâmica, mas não só cerâmica, existem materiais em cabaça, materiais de matéria orgânica, mas as cerâmicas a gente tem uma quantidade maior e tem trabalhado no fomento desse artesanato indígena, não só valorizando a cultura material desse povo, mas principalmente trazendo uma fonte alternativa de renda para essas empreendedoras indígenas. Hoje, infelizmente, nós estamos aí completando um ano que o museu está fechado por conta do isolamento social imposto pela Covid-19. Então, a gente tem até sentido falta, né, desse trabalho e da presença dessas parceiras indígenas aqui no museu. Tem uma pergunta que vai falar muito, ela está muito relacionada com o que a gente está conversando. Foi da Ana Maria Santos. Eu vou abrir esse espaço para essa pergunta. Ela pergunta: as etnias visitam o espaço? Sim, não como a gente gostaria que visitasse, né? Ainda existe uma barreira muito forte, e essa barreira, às vezes, ela extrapola a nossa vontade. Por exemplo, hoje, o Museu das Culturas Dom Bosco, como eu já disse, ele está localizado dentro de um parque urbano, mas a acessibilidade do transporte coletivo, por exemplo, não é o ideal. Então, as pessoas que precisam vir ao museu de ônibus têm muita dificuldade. E esse é o caso, muitas vezes, dos nossos colegas indígenas, né? Existe também uma barreira que a gente traz aqui, que é o estereótipo de que o museu, né, por ser um museu privado, ele tem um custo, né? Sim, a gente tem um ingresso que custa
R$ 5, né? Não é um valor caro, mas grupos, né, como grupos indígenas, ou mesmo alguns grupos especiais, eles são isentos de taxa de ingresso. Um outro público que a gente também isenta taxa de ingresso são as escolas públicas, tanto municipais quanto estaduais. Essas escolas também não pagam para entrar no museu. Então, a gente tem buscado outras formas de atrair esse não público ao museu. Então, a presença dos indígenas aqui, como a pergunta feita pela colega, né, ainda não é ideal, mas a gente tem batalhado muito para aumentar o número de indígenas. Uma outra coisa que a gente faz é fazer com que esses indígenas sejam protagonistas, que tenham lugar de fala. Então, nosso último vídeo, já que nós estamos fechados e como a maioria dos museus tivemos que buscar novas formas de contato com o público, usando as redes sociais, por exemplo, o nosso último episódio da série Conhecendo o Museu das Culturas Dom Bosco fala dos povos do Mato Grosso do Sul. E os indígenas, representantes de diferentes etnias, falam sobre o que é ser terena, o que é ser caduel, o que é ser quiniquinau, que são as etnias aqui do Mato Grosso do Sul. Existem outras também, mas foram aqueles que a gente conseguiu trazer para o museu e dar esse lugar de fala. Existem também palestras que são feitas, né, na última Semana Nacional de Museus, na verdade na penúltima, porque a última a gente já estava dentro desse período de Covid. Né? A gente trouxe o Neymar Kiga, que é um designer, um bororo, um rapaz, boy bororo, que além de mostrar o seu trabalho como design no grafismo do povo boy bororo, ele é muito atuante no movimento LGBT. Então, mostrando que existem também gays indígenas e que uma grande barreira, né, para a sociedade. E a gente tem feito trabalhos ótimos com o Neymar Kiga, que é um grande parceiro e um amigo querido aqui do Museu das Culturas Dom Bosco. Surgiu uma pergunta aqui, Dirceu, que é exatamente o que eu ia perguntar, porque a gente está falando desse protagonismo indígena, porque ninguém melhor para contar a história deles do que eles próprios, né? Sim, eu até lembro da nossa conversa no primeiro. A temática seria mais ou menos essa, de falar da pluralidade étnica. E aí eu falei assim, eu até posso falar, mas eu prefiro sempre dar voz a eles, porque eu sei que tem muitos indígenas que podem falar muito melhor do que eu. Eles têm total capacidade, eles são, na verdade, muito mais capacitados do que eu para falar dessa temática. É a vida deles, né? Então, nada melhor do que eles mesmos contarem as suas histórias. E aí vem uma pergunta que eu ia fazer e a Juliana fez. Ela perguntou assim, as etnias participam do processo de catalogação, de acervo, montagem, disposição, ou alguma etnia participa da curadoria de exposições, tanto ou da fixa ou das temporárias? Que legal essa pergunta, Pamela. Hoje, infelizmente, nós não temos nenhum indígena na equipe. Como eu disse, eu sou o único técnico, né? Eu sou o único profissional que tem contato direto com o acervo. Minha equipe é muito reduzida. Na verdade, a equipe só sou eu. Eu tenho alguns estagiários da universidade que fazem a parte dos programas educativos, né?
Opa! Acho que a internet do Dicer caiu. Opa! Aqui em São Paulo está chovendo muito. Não sei se lá onde o Dicer está chovendo, mas deixa eu só acionar o Diceu. Gente, estou adorando esse bate-papo aí. Coloquem aí suas perguntas que a gente vai fazendo no decorrer da live para ele, tá bom? Deixa eu tentar ajudar o Dirceu a voltar para a live. Ó, mandem as perguntas de vocês. Nossa, eu achei muito interessante essa parte sobre protagonismo indígena, que é algo que a gente precisa brigar diariamente quando a gente fala da situação museal, que é que os museus abram espaços. Voltei. Eu estou falando aqui para o pessoal que eu acho muito importante essa informação sobre o protagonismo dentro dos museus sobre alguns assuntos. Então, quando você vai falar sobre indígenas, quando você vai falar sobre negros, essas pessoas precisam ser protagonistas dessas histórias, né? Sim. Como eu estava falando, hoje a gente tem uma equipe reduzida, mas no processo de transferência, em 2011, de 2009 a 2011, quando a gente estava montando as exposições, a participação de indígenas foi importantíssimo, né? A gente vai ver, num segundo momento, quando eu for mostrar a exposição, que todos os objetos que lá estão expostos foram escolhidos por representantes, lideranças, anciões indígenas. Então, tem alguns espaços, inclusive, dentro da exposição, que a vitrine ela está com um insufilme preto, onde você não consegue ver o objeto, porque aquele objeto faz parte de um conjunto de objetos que estão ali representados no contexto da exposição. Contudo, aquele objeto é um objeto sagrado, que não é para ser visto. Então, a gente teve que fazer uma troca de experiências, né? A gente aprendeu, eu principalmente aprendi muito com colegas como Augustinho, Paulinho Bororo, Divino Chavante, o Gilmar Galache, que hoje está no Instituto Socioambiental e que trabalhou conosco aqui na parte do audiovisual, fazendo os nossos vídeos, né? Então, essa troca, ela aconteceu. Hoje, é uma pena, né, que a nossa equipe é reduzidíssima. Eu sempre digo que o Museu Dom Bosco, hoje o Museu das Culturas Dom Bosco, ele é muito conhecido como Museu do Índio. Mas eu sempre digo, né, reforço que não, ele não é ainda o Museu do Índio, ele é o Museu Salesiano, o Museu das Culturas Dom Bosco. O dia que não tiver o Dirceu aqui na gestão e tiver um indígena nessa posição de gestor do Museu das Culturas Dom Bosco, aí eu vou ficar mais à vontade de falar que o Museu das Culturas Dom Bosco é o Museu do Índio. Por enquanto, é um museu que apresenta objetos, coleções, a cultura material dos povos indígenas e que faz isso em parceria com eles. Mas, infelizmente, ainda não temos eles aqui em posições de liderança, de administração desse espaço. Mas sempre em parceria, né? A gente tem um respeito muito grande por essas pessoas, né, que são muitos amigos pessoais, inclusive. Perfeito. Eu vou abrir aqui um espaço para algumas perguntas que surgiram. Surgiu uma pergunta perguntando assim: Dirceu, os padres compravam das etnias indígenas ou eles foram coletados para montar o acervo? As duas coisas. Num primeiro momento, os objetos eram adquiridos por uma
uma troca de favores, né? Uhum. E, num segundo momento, os salesianos compravam material, não só de indígenas, como outros materiais que não fazem parte da coleção etnográfica. Então, a gente tem aqui no acervo, no geral, materiais doados, materiais comprados, materiais adquiridos por doação, né, de outras instituições, como também existem materiais que foram coletados a partir de pesquisa. Como eu disse, a partir de 1997, o museu passa a ser um museu universitário, e alguns professores, pesquisadores da Católica, também contribuíram com a formação de alguns acervos, né, tanto etnográficos quanto materiais das ciências naturais, como minerais, fósseis, ou mesmo animais da coleção de zoologia. Perfeito. A Flávia está perguntando para você falar um pouco mais sobre o público, crianças, famílias, como eles participam e o que eles mais gostam de ver aí no museu. Sim, muito legal. A Flávia, né, que perguntou. Eu gosto muito, né, desse trabalho de recepção de público. A gente tem aqui uma pesquisa de público que nos orienta bastante, né, até mesmo para saber como comunicar com eles. E a gente tem, no nosso público geral, né, de famílias e crianças, né, percebido que existe alguma diferença entre esses públicos. Normalmente, quando esses grupos são de fora de Campo Grande, existe um equilíbrio entre a atratividade das coleções de ciências naturais, como a zoologia, que é uma das mais pontuadas nas avaliações de público, como também na coleção etnográfica. A gente percebe que existe uma curiosidade, uma atenção com os povos indígenas. Agora, existe também uma parte mais triste dessa história, que esse público de famílias, quando ele não é de fora, quando ele não é de São Paulo, das grandes capitais, ou mesmo de outros países, quando ele é daqui de Campo Grande, ou dos municípios aqui do Mato Grosso do Sul, a gente percebe que a coleção etnográfica, ela não tem a mesma atratividade. E o pior, existem, às vezes, comentários, assim, que são pejorativos, né? Pontuando, assim, um preconceito com uma identidade local, já que o estado do Mato Grosso do Sul é um estado indígena, né? Que tem essa herança, essa raiz. Mas isso é, muitas vezes, assim, demonstrado de forma negativa, com termos como bugres, ou que esses índios não prestam para nada, que são preguiçosos, bêbados. É muito triste, mas a gente já sentiu esse feedback, tanto nas visitas dentro dos programas, como muitas vezes no nosso livro de avaliação, onde eles registram essas coisas. Eu tenho até um caso interessante que eu vou contar para vocês, de uma visita de uma escola, eu não vou falar qual que escola, mas é uma escola da elite, uma escola assim, uma das mais caras escolas de Campo Grande. E após a visita, um desses estudantes me chamou de canto, assim, me fez uma pergunta. Ele estava assim, né, curioso, e perguntou ao professor: esses índios aí que a gente viu aí nessa exposição, eles são índios aqui do Brasil mesmo? Nossa! Daí eu falei: claro que são aqui do Mato Grosso do Sul, inclusive, né? Daí ele falou assim: nossa, não imaginava que esses índios faziam coisas tão bonitas. Para mim, esses índios eram norte-americanos.
Meu Deus do céu, você está de brincadeira. Não, não estou de brincadeira, né? É triste, mas é verdade. Aqui a gente ainda luta, né, para mostrar para o campo-grandense, para o sul-mato-grossense, o valor, né, que essa pluralidade étnica, que esses povos indígenas trazem nos seus saberes tradicionais, né? Num outro modo de vida que foge a essa cultura do capital, esse modo capitalista, né? É difícil, é um grande desafio que o museu tem, mostrar para a população local, para a comunidade local, muitas vezes o que eles não querem ver, o que eles não querem ver na rua, né? Aquilo que eles têm como coisa feia, né? Como exemplos pejorativos, né? Então, eu acredito que esse é um dos maiores desafios que o museu tem, é de fazer com que essa percepção seja diferente, de ressignificar esses valores. Não, o museu, nessas situações, ele é de extrema importância, né? Porque o museu, ele é um ambiente escolar, mas informal, né? Ele está ali para passar informações, para trazer histórias, para trazer conhecimento. Eu comentei isso numa outra live, que a importância sobre museus regionais. Muitas das vezes a gente dá visão e credibilidade a grandes museus que não contam a nossa história. Contam a história da burguesia, conta a história de gente grande, mas não conta a história do povo. E a gente precisa que as pessoas conheçam as suas histórias, e é através desses museus regionais que isso vai acontecer. Porque aí no museu regional você vai ter uma identificação, você vai conhecer um pouco da sua história, da sua ancestralidade, às vezes pode ser um parente seu, pode ter sido, sabe? A importância da gente frisar que museus regionais precisam ter muito mais visibilidade do que museus grandes. Pelo menos essa é a visão que eu tenho, sabe? Principalmente nesse quesito de identificação. Sim, é verdade. Os museus regionais, eles podem ser grandes ou pequenos, eles têm um papel importantíssimo, né? Reforçando uma identidade e toda essa ancestralidade. E, né, como eu disse, aqui é um grande desafio. A gente percebe que a coleção de zoologia ela é muito mais atrativa. Então, os bichinhos empalhados, né, eles trazem assim uma atração e um feedback nas avaliações de público muito maior do que a exposição de povos indígenas, que é uma exposição belíssima, Pamela. Depois vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho dessa exposição. É uma exposição de encher os olhos, né? De sentir orgulho, né? O contrário do que a gente percebe muitas vezes. Opa, acho que foi a minha internet que deu uma travada agora, hein? Deu uma travadinha, Mais perguntas? Aqui tá chovendo Tem mais uma, é que aqui em São Paulo tá chovendo muito, tá acabando o mundo. Eu tive que trocar para a internet do celular, porque o Wi-Fi já... Daqui a pouco a luz acaba também. Tem uma pergunta aqui, o Eloy perguntou, os fósseis recuperados pela Polícia Federal chegam completos e em bom estado ou chegam já danificados e incompletos? Eles são doados diretamente ou por meio de edital? Tá. Eloy, né, que perguntou, Pamela? Isso. Eloy, os fósseis que foram doados, eles foram doados na década de 80, em 88, mais ou menos, né? Então, a gente não usou edital, foi doado diretamente à instituição. Houve só um termo de doação que foi assinado. E quanto às condições de conservação, o estado conservativo desse material, muitos vieram quebrados, muitos, né? Até porque existem algumas rochas, né,
que são mais suscetíveis à quebra, que são mais fracas, né? A gente tem, nesse material doado pela Polícia Federal, uma quantidade enorme de peixes fósseis, como eu falei, da bacia do Araripe. Essa formação geológica, essa rocha sedimentar, que a gente chama de tradição Santana, ela é um pouco mais dura. Existe um outro material fossilizado, que é um pequeno réptil, um Mesosaurus da bacia do Paraná. Esse material, ele é um argilito, ele é uma rocha sedimentar de uma outra formação geológica, é uma formação da bacia do Paraná que a gente chama formação Irati. Ela é muito fraquinha, e esse material, ele se quebra facilmente. Então, alguns vieram, sim, danificados. Na nossa exposição, a gente selecionou aqueles que estão em melhores condições. Perfeito, perfeito. Eu queria só, antes da gente passar para o tour virtual, que você comentassem o museu durante esse período pandêmico. Vocês também tiveram que fechar as portas, como todos os outros museus. A gente teve essa loucura de trazer o museu para dentro da área virtual, né? Que a gente teve que começar a fazer. Eu trabalho na área de museus aqui em São Paulo, então a gente teve que começar a trabalhar ações educativas para o público de forma virtual. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa sua experiência. Pamela, foi um grande desafio. A gente esperava que isso fosse ser mais rápido, né? E vem se estendendo até hoje, como eu falei, nós estamos há 1 ano fechados. Nosso grande público era as escolas, e aí a gente teve que se reinventar. Nós passamos a priorizar os trabalhos internos, né, de organização do acervo, até porque esse acervo de 30 mil peças, nem todo ele estava catalogado, então a gente começou a se debruçar na questão de documentação desse material, como também, mesmo com o museu fechado, os estagiários aqui, né, eu mando um abraço para a Késia, para o Matheus, para a Bianca, que são acadêmicos do curso de História, nossos estagiários aqui do museu. A gente se dedicou ao trabalho de higienização preventiva, de higienização do material, para conservação, né, preparando o espaço para quando a gente pudesse receber esses visitantes. Tem até um caso interessante que, no meio desse trabalho de documentação e arquivo e higienização, num dado momento que nós estávamos procurando fotografias históricas no museu, nós achamos uma foto de uma visita ilustre do Papa João Paulo II, visitando o Museu Dom Bosco em 1991. E nessa foto, ele estava indo em direção a uma mesa, uma pequena mesa, assinar o livro de visita. E a gente tem esse livro de visita com a assinatura do Papa. Mas a curiosidade foi a mesa. Por quê? A gente percebeu que a mesa que estava sendo utilizada para apoio do livro de assinatura era a mesma mesinha que a gente usava no nosso no nosso espaço de refeição. Ela estava sendo usada hoje como apoio para café. E aí nós iniciamos um trabalho de musealização da mesinha do Papa. Que legal! Em breve vamos apresentar esse trabalho de musealização da mesinha, né? Ela foi retirada daquela função de apoio de café, né? Ela passou por um trabalho de higienização, ela já apresentava até uma pequena infestação de cupim, então isso foi contido, né? Foi limpa, documentada, registrada. Agora ela recebeu um número de inventário histórico, porque ela tinha um tombo
como mobiliário administrativo da missão salesiana, e hoje ela passa a ser um objeto do museu. Então, isso tudo a gente está documentando e vai colocar nas nossas redes sociais. A gente já usava o Facebook, né, mas com a pandemia passou a usar mais o Instagram, como também a gente reativou o nosso canal no YouTube. A gente já tinha esse canal há muito tempo, mas a gente não tinha nem quem tocasse isso, né? E agora, eu até aproveito aqui para pedir para os colegas que estão participando da nossa live de se inscreverem no nosso canal. Nós temos feito os vídeos mostrando as coleções, nós já estamos no 6º episódio, né? O primeiro fala da memória do museu, que fala da história da instituição. O segundo fala da pré-história, né, com a arqueologia. E cada um desses vídeos, a gente convida pessoas que participaram desse momento. No primeiro, da história do museu, o nosso reitor, o padre José Marinoni, ele assim, é um grande fã do museu, e ele tem uma história muito grande com o museu, conhece a gente desde dos primórdios. Então, ele foi o nosso entrevistado e apresenta o museu. No segundo episódio de arqueologia, a gente trouxe a professora Emília, que foi a minha orientadora no laboratório de pesquisas, quando eu comecei no museu. Então, ela fala um pouco sobre o papel da arqueologia nos museus. No terceiro episódio, a professora Luciana fala sobre a coleção de invertebrados, sobre as conchas, insetos. No quarto episódio, a gente falou sobre a coleção de fósseis, né, com o professor Cochil, aqui da universidade, com convidados como o professor Paulo Bogiani, da USP, e de uma colega paleontóloga que estuda a corumbela e que já havia sido estagiária no museu, e hoje ela é uma referência dentro das pesquisas de paleontologia, a Miriam Lisa Pacheco, né, que também participa conosco desse vídeo sobre a paleontologia. O último episódio fala sobre os povos indígenas do Mato Grosso do Sul, onde nós convidamos a Benilda Cadwell, que no momento que ela participou conosco, ela era a pessoa que respondia pela Subsecretaria de Povos Indígenas do Mato Grosso do Sul, o Genilson Kinikinawa e o Gilmar Galache. Gilmar, que eu já até falei sobre ele, que hoje ele trabalha no ISA, no Instituto Socioambiental, e ele é fundador do ASCURI. ASCURI é a Associação dos Realizadores Indígenas, ou seja, eles são cineastas indígenas e fazem esses vídeos documentários com essa ótica, a partir de um outro olhar. São trabalhos belíssimos da ASCURI também. Então, nós estamos agora indo para o 6º episódio e convidamos a todos para conhecer o nosso canal no Museu das Culturas Dom Bosco. Como é o nome do canal? Museu das Culturas Dom Bosco. Isso, e aí tem o Instagram também, que é Museu Dom Bosco. Já passei para o pessoal no começo da live, mas já estou passando agora também. Pessoal, então sigam o Museu Dom Bosco, sigam o Clique Museu, sigam todo mundo. Tem bastante coisa legal. Nossa, muito legal, gente. Olha, veio um comentário muito legal aqui, vou passar para você, ó. A Neila falou assim, ó: amo esse museu e até agora não consegui levar minha filha para conhecer. Ela é de São Gabriel do Oeste. Leila, eu fico com o coração apertado aqui quando escuto essas coisas, né? A gente não vê a hora de conseguir abrir, mas a gente entende que a gente precisa abrir com segurança para todos, né? Essa pandemia, ela é muito séria,
né? E as questões, né, de biossegurança no museu, elas são muito delicadas, né? A gente precisa seguir com rigor essas recomendações. Então, assim que as condições forem favoráveis, eu tenho certeza que nós vamos receber vocês assim com muita alegria, você, sua filha, mas por enquanto eu peço um pouco de paciência. Peço paciência e peço também que se cuidem, que respeitem o isolamento social, que usem máscara, que usem álcool em gel, que higienizem as mãos, porque, infelizmente, a pandemia ainda não acabou. Beleza. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Dirceu. A sua internet para você fazer uma visita rápida pelo espaço expositivo, ela tá ok? Parece que sim, né? Eu vou tentar ser bem rápido, mas eu acho que a gente consegue sim. Mas se eu tiver algum problema, você me dá um feedback para que eu tente resolver isso o mais rápido possível. Eu já deixei as exposições ligadas, estão todas acesas, né? Aqui já escureceu também, mas eu acredito que a gente consegue fazer uma visita bacana, assim. Perfeito. Então, eu estou vendo aqui, então, só se o aplicativo tem limite de tempo, porque aí eu não sei se eu faço um novo bloco ou se eu continuo com esse bloco. A galera aqui está adorando, estou vendo os comentários aqui. Esperei que surgiram mais 2 comentários. Ó, a Neila respondendo a sua pergunta e outra pessoa também do Mato Grosso do Sul, dizendo que é apaixonado por Mato Grosso do Sul. Então, vou fazer assim, ó. Deixa eu ver aqui rapidinho. Vamos ir para a visita, então? Para você apresentar o espaço expositivo para a gente? Tá, eu não sei se você me corta um minutinho ou se eu já vou andando e mostrando. Pode ir andando e mostrando. Vai andando e vai mostrando para a gente. Eu consigo ter um equilíbrio aqui para a gente também não se alongar muito. Pode ir mostrando para a gente o espaço expositivo. Eu vou virar minha tela aqui. Perfeito. E aí eu vou mudar a minha câmera. Vamos ver aqui. Isso. Coloca ela para... Beleza. Estamos aqui na área técnica. Ai, minha mesa de trabalho. Agora, uma obra aqui. Estou descendo para a parte inferior. O museu, ele está dividido em 2 espaços, né? Aqui vocês têm um salão principal, o salão que dá acesso ao Parque das Nações Indígenas, né? A nossa recepção. Que lindo! Que espaço grande, né? Vou começar com a exposição temporária. Nós estamos entrando aqui no salão de exposição de ciências naturais, que é uma sala temporária. O salão, a exposição como um todo, ela é batizada como Dererum Natura, que é um poema do filósofo da ciência, o Tito Lucrécio. Então, a gente tem nesse primeiro espaço aqui ao chão, a coleção de invertebrados. Ela é dividida num primeiro momento com conchas. São várias conchas. Esse gastrópode aqui, ó, a gente vai rever ele lá na exposição etnográfica do povo Bororo. Porque muitos desses materiais aqui são utilizados pelos povos indígenas para serem transformados em artefatos. E essa concha aqui, por exemplo, a borda dela, a bordinha, é transformada num anzol de pesca. Daqui em diante, nós temos a coleção de entomologia de insetos. E aqui no Mato Grosso do Sul, quem conhece Corumbá vai conhecer esse animal. Ele é conhecido como barata d'água, mas eu posso dizer para vocês que ele não é uma barata, ele é um besouro, né? Tem muita gente que tem paura, que tem medo desse animal, né? Mas não precisa se preocupar, não. Ele não é venenoso. Aqui também tem um outro animal interessante.
Vou aproximar, vamos ver se vocês conseguem ver a Jequitiranamboia. A Jequitiranamboia, Pamela, é uma cigarra, só que ela tem um mimetismo, uma adaptação na cabeça dela para que ela pareça a cabecinha de uma cobra. Aqui no Pantanal tem muita gente que acredita que esse animal é perigoso, que pode matar, mas não é, né? É apenas uma forma, uma adaptação para ela escapar dos predadores, das aves principalmente. Alguns besouros, os pluriópteros. E aqui a coleção de lepidópteras. Lepidópteras são as borboletas. Olha aqui a Morphomenelaus. Nossa, uma que borboleta linda. azul, linda. Existem algumas espécies que são exóticas, né? Com essa borboleta aqui, ó. Vocês conseguem ver a ponta da asa dela? Nossa, parece um rosto, né? Parece a cabecinha de uma cobra, Pamela. Exato. Ela também tem essa adaptação, né, esse mimetismo para evitar que predadores ataquem ela. Então a gente tem aqui uma coleção singela, né? Até porque essa exposição aqui de ciências naturais é uma exposição que traz uma amostra do grande acervo. Grande parte desse acervo ainda está condicionado em reserva técnica, esperando que a gente complemente o museu com um salão maior e que possa fazer uma museografia nos povos indígenas. Aqui, a gente está apresentando as caixas do Padre Falco ainda. É uma transição, a gente só tirou elas da parede e colocou no chão. Mas são as mesmas caixas. Então, a gente espera, num próximo momento, com investimentos, de fazer com que essa exposição tenha uma outra museografia, um outro padrão. Aqui eu passei para a coleção de minerais. São vários minerais. Vou me aproximar para mostrar alguns. Vamos ver aqui, deixa eu sair da sombra, aí meio de ladinho. Né? Olha o brilho da galena. Olha aqui a sodalita. A siderita. A burnita. O reino mineral é pouco conhecido e pouco valorizado. A gente tem aqui um trabalho de educação ambiental que mostra, além da beleza estética desses minerais, as propriedades físicas. Por exemplo, lá em cima, ó, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, o crisólito. O crisólito, ele é um isolante térmico, o contrário da turmalina. A turmalina, além de ser usada como semijoia, aqui tem uma outra turmalina. Existe turmalina verde, turmalina vermelha, turmalina preta. Ela retém calor. Né? A gente vai encontrar a turmalina também das chapinhas, aquelas meninas que alisam o cabelo, aquelas placas de cerâmica, elas têm turmalina. Ou mesmo o elemento nativo aqui, ó, o cobre, que é um condutor de eletricidade. A gente tem apresentado um pouco desses minerais para os nossos visitantes. Ao lado, ainda aqui no grupo de geociências, a coleção de fósseis. Pamela, vocês estão me vendo tudo tranquilo? Estou vendo, estamos vendo. Pamela? Está me ouvindo? Voltei. Qualquer coisa você me avisa no WhatsApp. Consegue ver aqui? Sim, então, estamos vendo. E aqui embaixo, o Mesosaurus brasileiro. Esses são os materiais doados pela Polícia Federal. O Mesosaurus, por exemplo, né, ele vai estar aqui também, mais fácil de eu mostrar para vocês, nessa outra vitrine. O Mesosaurus é um animal importantíssimo. O Pantanal
e o Paraná. Na bacia do Paraná, a gente tem o Mesossauros como um ícone para entender a teoria da deriva continental. Até porque esse fóssil ele ocorre na bacia do Paraná, como também na costa oeste da África, naquele momento encaixadinhos, né? Aqui eu vou mostrar para vocês a Corumbela. Vamos ver se vocês conseguem ver. Dirceu, tá travando. Dirceu. Deixa eu só tentar contato com o Dirceu, porque está travando. Gente, aguçou ainda mais a minha curiosidade de conhecer esse museu. Estou chocada. Muito lindo, muito maravilhoso, com acervos riquíssimos. Já passaram aqui para a gente até um outro... Pamela, tá me ouvindo? Tava travando um pouquinho. A gente parou de ouvir você. Você quer passar já para a exposição fixa? Você consegue me ouvir, Pamela? Sim, agora estou. Beleza. Vou passar aqui para a coleção de zoologia. Os animais empalhados. Nossa, meu Deus. Temos exemplares de peixes, anfíbios, répteis, mais à frente aves e mamíferos. Essa exposição aqui, ela tem uma forma, como vocês vão ver, toda cheia de flechinhas, aonde o visitante ele se aproxima desses buracos e tem a oportunidade de ver aves como essa coruja aqui. Existem alguns exemplares que foram colocados para fora, como aqui os gaviões, né? A gente tem os Pisaertus ornatus e um outro gaviãozinho, um gavião branco. Mais à frente eu vou mostrar para vocês um urubu aqui do Cerrado, o urubu-rei. Nossa, olha o tamanho dele. Olha o tamanho. Ah, ele é belíssimo e tem cores lindas. É uma ave, assim, muito especial e que ocorre aqui na região da Serra da Bodoquena, principalmente. Agora eu vou mostrar um outro ângulo para vocês da nossa exposição aqui, ó. A onça pintada, o bugio branco, o maior mamífero terrestre que nós temos aqui no Brasil, a anta. E ao lado do seu filhotinho, a antinha. São espécies de mamíferos como o lobo-guará, o cervo do Pantanal, a capivara, a jaguatirica. É uma biodiversidade muito grande aqui no Cerrado. Nessa exposição, a gente ainda tem alguns vídeos que são projetados, fazendo referência à exposição de animais taxidermizados. Aí a antinha e outros. Pamela, para não me prolongar demais, eu estou pensando em já passar para outra exposição. Isso, passa e aí o pessoal vai fazendo as perguntas sobre... Desculpa, não escutei. Pode repetir? Se você quiser, você já pode passar para a exposição fixa. Aí tem uma pergunta aqui. Uma pessoa, a Carmen, perguntou se existe algum projeto em relação aos povos quilombolas do Mato Grosso do Sul. Não, a gente não tem nenhuma previsão, até porque
dentro do nosso plano diretor, não foi previsto os povos quilombolas, né? Seria o caso de ter um museu específico para isso, de novos museus e um museu para os povos quilombolas ser aberto aqui no estado, que eu acho muito importante. Nós temos lá a comunidade da Tia Eva e outras comunidades quilombolas aqui no estado, né, que precisam desse espaço de memória, que precisam reforçar a sua identidade, né, e seria muito importante um museu para isso. Entendi. Olha, tem uma ex-estagiária aqui do museu dando um alô, hein? Que legal. Diz que tem saudade do museu. Eu vou entrar agora no espaço de longa duração, nas ciências humanas. Essa primeira sala que eu estou mostrando aqui, ó, é a sala de memória do Museu Dom Bosco. Perfeito. Aqui são imagens do Museu Dom Bosco, ainda na Barão do Rio Branco, com as fotografias que eram usadas lá, né? Algumas informações. Um exemplo aqui de como os objetos eram fixados. Eles eram todos fixados nessa plaquinha branca furadinha. Ó, aqui tem uma foto desse fragmento, que não sei se a resolução vai dar para ver, mas esse cocar, na verdade é um parico bororo, ele está fixado num fragmento como esse. Né? A gente tem diferentes imagens, né? E aqui se misturam, né, informações de zoologia, com etnologia, com paleontologia, como era o Museu Dom Bosco antigamente. Do outro lado, nós temos a imagem de salesianos, como o padre Ângelo Venturelli, nessas duas imagens aqui. Esse é o padre Falco, que é o grande organizador desse acervo, e o padre Félix Avataro, que foi o idealizador. E aqui, ó, tem o Tiago Bororo, Tiago Marques Apiborel. Tiago Marques Apiborel foi o indígena Bororo que, desde a origem do museu, colaborou com esse espaço, trazendo material e ajudando esses salesianos a criação de uma obra literária chamada Enciclopédia Bororo. Essa obra fala tanto da cultura material como da cultura imaterial do povo Bororo. É uma obra assim, de referência para antropólogos, como, por exemplo, Levi Strauss bebeu dessa fonte. Levi Strauss, em alguns textos, cita Albicete, que é esse senhor aqui, e Venturelli, que é esse senhor. Ângelo Venturelli e César Albicete, que colaboraram na inscrição da Enciclopédia Bororo, uma das principais obras do museu. Aqui, ó, a gente tem uma das primeiras peças do museu, uma boneca de madeira carajá, com a sua ficha catalográfica ainda, né, batida à máquina. Na época da datilografia era técnica. Daqui para frente, a gente sai do espaço de memória e tem um novo salão. Olha a diferença, Pamela, daquela sala de ciências naturais, né, para esse espaço. A gente pensa em fazer um novo salão nesse padrão, aonde a gente vai poder caminhar por cima dos peixes fósseis. Exemplo, como aqui na coleção do povo Chavante. Vou dar uma amostra aqui, são imagens de indígenas da aldeia de Sangradouro. Lindíssimo. Vou passar rapidamente para minha paixão. Aqui eu tenho que passar rápido, porque senão ficou muito tempo aqui, que é a coleção de arqueologia. A coleção de arqueologia, ela traz assim, uma metáfora de uma escavação arqueológica. Ela está dividida em vitrines que trazem um pouco dessa ideia da idade da pedra, né? Aqui um exemplo, aqui a gente não usa restos humanos, então a gente fez aqui uma
uma representação simbólica de um sepultamento humano. Os ossos são todos acondicionados em reserva técnica. Nessa vitrine aqui, a gente tem as pedras lascadas, como pontas de flechas, né, da idade da pedra lascada, o paleolítico. E aqui a gente tem a pedra polida. A pedra polida, que junto com as cerâmicas, tem o período formativo da pré-história do Brasil. Aquelas duas grandes cerâmicas são urnas funerárias. Nossa. A gente ainda tem mais um espaço aqui que são os expositores dos povos do Mato Grosso do Sul. Nesses dois primeiros, ó, eles estão vazios. Vazios porque nós ainda estamos no processo de aquisição desse material. É uma pena porque tanto o povo Aticum, que é uma etnia que está na região de Niuaque, como o povo Ofaé-Chavante, em Brasilândia, né, eles não têm produzido muita coisa. Eles vivem um problema muito sério, né, de sobrevivência primeiro. A questão da terra aqui no Mato Grosso do Sul é muito complicada. E esses povos, eles têm perdido um pouco da sua cultura imaterial, né? Não falam mais a língua de origem e têm tido dificuldade para produzir a cultura material. Aqui nós temos um exemplo da etnia Quiniquinaua. Esse grupo indígena também vou avisar o Dirceu que está travando. Nossa, gente, eu estou apaixonada. Apaixonadíssima por esse museu, por todo o trabalho. Concordo aqui com a Maristela, Dirceu e equipe, parabéns. Tipografia muito bonita, muito acessível, um entendimento fácil também. Nossa, de uma riqueza sem igual, gente. Estou apaixonada. Ó, caiu aqui a internet do Dirceu. Estou apaixonadíssima pelo trabalho do pessoal do Museu Dom Bosco. Fica aqui o nosso parabéns para esse pessoal. Eu vou ver só se ele entra para ele poder se despedir, tá? Para a gente também encerrar a live, já estamos aqui há quase 1h30 de bate-papo, no sabadão. Muito obrigado por todo mundo que participou. Eu vou adicionar o Dirceu para ele. Dirceu. Voltei. Sim, Pamela. Você está me ouvindo? Apresenta um último espaço, porque está travando muito para a gente poder se despedir do pessoal. Sim, vamos sim. Então, algumas fotografias na parede são de um fotógrafo indígena, o Dionedson Terena. E aqui, ó, eu entrei na exposição Bororo, que é uma exposição que sumiu de novo, mas vou passar rapidinho aqui. Não sei se vocês conseguem me ver. Tá travando bastante. Essa exposição, ela imita uma aldeia. Tá, eu já vou encerrar aqui e vou voltar para perto do provedor. Mas, ó, a exposição Bororo é uma exposição que remete a uma aldeia Bororo, como se nós estivéssemos dentro da aldeia Bororo. Ainda temos lá no fundo a exposição do povo Inicarajá, e aqui uma exposição dos povos da Amazônia, do Alto e Médio Rio Negro. São os povos do rio Uaupés. Aqui um vaso, alguns instrumentos musicais, instrumentos de sopro, percussão e ritmo, um coxo de caxiri. Caxiri é uma bebida fermentada a partir da mandioca. E eu estou finalizando aqui para não perder de novo o sinal.
As Vestes de Lágrimas. As Vestes de Lágrimas. É um espaço onde a gente fica no meio, cercado por máscaras. É muito legal, Pamela. A gente tem a sensação de estar sendo observado pelas máscaras. E aqui, para finalizar, alguns troncos do Xingu, da etnia Kalapalo. Esses troncos fazem referência ao Quarupi, que é um ritual fúnebre importantíssimo no Xingu. Aí eu me despeço aqui da exposição, né? Eu sei que o nosso tempo está curto. Olha aqui, ó, só para finalizar, eu não consigo ir embora. Mas lembra que eu falei de um espaço escurecido? Então, sim. Essa vitrine ela foi escurecida de propósito, como também, antigamente, no Museu Antigo, aqui no Espaço de Memória, a gente expunha crânios como esses da fotografia, que lá na exposição Bororo, hoje, essa cesta está fechada. Os crânios continuam lá, mas a pedido do ancião Bororo, esse material foi fechado, então a gente não consegue vê-los, né? E muitos outros exemplos da participação dos povos indígenas, além de imagens e fotos, né, que eles produzem e abastecem aqui o museu. Perfeito. Voltei para o salão principal, tem um auditório atrás dessa parede cinza aí, que a gente recebe grupos e faz o trabalho de educação patrimonial com uma palestra e também oferece réplicas para que eles manuseiem esses objetos. Agora sim. Dirceu, estamos apaixonados, hein? Ah, que bom. Então, vocês não são os únicos. Eu também sou apaixonado por esse museu há muito tempo. Perfeito. Tem uma última pergunta só para a gente encerrar. Eles estão perguntando se o Museu das Culturas de Dom Bosco está tombado como patrimônio. Não, ele não é tombado ainda. Né? A gente tem alguns objetos que são patrimônios. Por exemplo, toda a coleção de arqueologia e a coleção de paleontologia, elas não pertencem ao Museu das Culturas Dom Bosco. O museu tem a salvaguarda deles. Eles são patrimônio da União. Né? Entendi. Coleções de zoologia e etnologia são coleções dos salesianos, dos padres salesianos, e elas não foram tombadas como patrimônio histórico. Mas muitas peças poderiam ser sim, porque são peças únicas. Algumas datam a década de 40, 1940, e elas estão em um estado de conservação perfeitos. Né? O prédio também não é tombado, até porque o prédio é um prédio muito novo. O prédio é do governo do Estado, é uma concessão pública que os salesianos, que a Universidade Católica Dom Bosco tem com o governo de Mato Grosso do Sul. Entendi. Dirceu, vou então pedir para você se despedir do público aqui do Clique Museus. Quero primeiramente agradecer você por trazer, que live rica. Gostei muito de conversar com você, aprendi muita coisa legal, descobri muita coisa legal, e eu gostaria que você também agora se despedisse do pessoal que está assistindo você, para a gente poder encerrar. Agradeço a presença de todos e todas. Fico muito feliz de poder mostrar um pouco do museu, um lugar que eu sou apaixonado, e isso me faz muito bem. Espero que todos e todas tenham gostado também. Agradeço mais uma vez a equipe do coletivo Acangatu, do pessoal e a equipe, né, do Clique Museus, em especial a Pamela, que está aí me acompanhando há um tempo, né? E desejo a todos um ótimo final de semana e que se cuidem, né? Que usem máscara, álcool em gel e que evitem sair de casa, só saiam se for necessário mesmo. Um abraço a todos e obrigado. Dirceu, parabéns pelo trabalho de vocês, incrível.
a organização, a exposição. Gente, estou realmente curiosa e ansiosa para conhecer esse museu, para a gente fazer algumas filmagens, algumas coisas legais aí. Maravilhoso. Parabéns. Estou realmente apaixonada junto com você. Tá bom? Obrigada, Legal. viu, Dirceu? Obrigada, viu? Tchau, tchau. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa live. A gente fez algo diferente agora no final, que foi um tour virtual. Fiquei apaixonada pelo museu, tenho certeza que vocês também ficaram apaixonados junto comigo. No próximo sábado, vamos ter live novamente. Então, todo sábado, às 18 horas, aqui no canal do Clique Museus, a gente tem um bate-papo super divertido e interessante sobre algum espaço museal aqui do Brasil, tá bom? Muito obrigado por quem ficou até agora, obrigado por terem mandado as perguntas. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal do YouTube, nos siga no Instagram, Facebook, tá bom? E até a próxima, então, pessoal. Tchau, tchau.